Bom, gente, o Pode Me Ouvir de hoje recebe uma convidada muito especial, uma querida, que é extremamente competente, foda, e é mais foda ainda porque ela tem uma característica muito bacana. Ela é humilde, ela é acessível, e é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer ao longo dessa jornada e que hoje nos honra com todo o seu conhecimento. Hoje a gente vai conversar com a Zuleika Torquetti, que é engenheira química, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG. Foi superintendente de gestão ambiental da SEMAD entre 2015 e 2019, professora assistente do Departamento de Engenharia Química da UFMG, pós-graduada em mediação e gestão e resolução de conflitos pela Escola Superior de Advocacia da OAB-MG. Zuleika, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite, esse desafio, né, de começar um projeto novo, né, da gente conversar sobre conflito de forma ampla e nessa temporada específica de conflitos socioambientais. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Anne. Eu é que agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque nós vamos conversar sobre esse assunto que tem sido meu foco de estudos nos últimos tempos, depois que eu me aposentei. Sou servidora de carreira da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, onde eu aprendi na marra, né, a participar e a gerir também muitos conflitos, né, ambientais e quis me aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com você, compartilhando, né, algumas percepções que a gente vai coletando ao longo da vida. Zuleika, quando eu te conheci, você foi aluna da minha primeira turma de gestão de conflitos com comunidades e de conflitos socioambientais. Eu me lembro que no final do curso me marcou muito porque você ficou parada, me olhando assim. E aí você olhou para mim e falou assim: Anne, se eu soubesse isso que você falou no curso agora, há um tempo atrás, todos os meus processos e a minha forma de lidar com o processo de licenciamento teria sido diferente. O que te motivou a fazer esse comentário, Zuleika? O que caiu a sua ficha quando eu te trouxe, né, a perspectiva da gestão de conflitos, da mediação como uma forma da gente transitar dentro dos conflitos? O que isso te trouxe de insight para você fazer esse comentário? O que você viu naquela hora? Que ficha que caiu? Nossa, caíram muitas fichas, Anne. Eu comecei como analista ambiental de processos de licenciamento da indústria química e alimentícia. Isso lá no final da década de 80, início dos anos 90. Passei por várias diretorias técnicas da FEAM até chegar, né, à presidência, entre 2012 e 2015. E durante esse tempo todo, o foco do licenciamento ambiental ele foi se alterando ao longo do tempo até para acomodar novas demandas que surgiam, né, das empresas, dos órgãos intervenientes e da própria sociedade. Então, eu trabalhei muito no desenvolvimento de toda a legislação sobre gestão de barragens e, mais recentemente, né, eu acompanhei os desastres da barragem de Fundão e de Brumadinho, antes de eu, né, endurar minhas chuteiras lá no CISEMA. E isso fez com que eu pudesse vivenciar, pelo lado do órgão ambiental, como que um conflito, ele nasce, ele se instala, ele escala, e eu sempre tive uma certa vontade de me aprofundar no tema, mas aprofundar tecnicamente. Tudo que eu vivi e que eu fiz, onde eu participei, foi muito pela intuição. Mas eu sabia que, em alguns momentos, a intuição só, ela não funciona. Não adiantava, era pouco. Era pouco. Então, eu precisava, eu queria me capacitar melhor, né? Eu participei do Comitê Interfederativo, né, como representante do Estado de Minas Gerais, e lá eu aprendi muito sobre conflito, né? E saí, né, quando eu me aposentei, eu saí com essa vontade de me qualificar melhor. E a pandemia veio até me ajudar nesse sentido, né, porque eu me aposentei, eu saí em fevereiro de 2019
E aí eu tinha um tempo disponível para me dedicar. Então eu comecei a estudar e antes até eu estava participando de alguns eventos para poder me aproximar. Foi quando eu te conheci, né? Aproximar do tema, comecei a ler alguns artigos. Então foi essa busca por uma qualificação mais técnica, né? Para a gestão de conflitos. Quando você começa a atuar na área ambiental, é quando as coisas começam a ficar um pouco mais sérias na área ambiental no Brasil, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, é quando a gente efetivamente começa a prestar mais atenção nas questões ambientais, porque até então a legislação ambiental ela não era uma legislação robusta, vamos dizer assim, pelo menos na minha humilde percepção, né? E é isso que você está falando, né? A coisa foi evoluindo e a área ambiental ela começa a abraçar uma série de outras questões que antes não eram tratadas, que não tinham espaço, não tinham jeito de ser tratadas, né? E o que eu percebo é que será que as relações lá atrás elas eram melhores entre as empresas e os órgãos ambientais? Essa relação ao longo desses seus 500 anos de carreira dentro de um órgão ambiental. Você percebe que a relação empresa e órgão ficou melhor ou ela ficou pior? Ela era mais fluida e ficou engessada? Ou começa, depois de um tempo, ter mais confiança entre as pessoas? Eu não estou falando do aspecto técnico, da gestão, da lei, do rigor da lei. Estou falando do relacionamento entre as pessoas que estão dentro das empresas e as pessoas que têm dentro dos órgãos ambientais. Como é que você vê isso? Olha, Anne, eu acredito que essa relação evoluiu, sim, tá? Felizmente, né? O que acontecia? Na minha percepção, né, quando eu me formei em engenharia química, em 87, ninguém falava em meio ambiente dentro da escola de engenharia. Eu dei a sorte de fazer um estágio na FEAM e esse estágio me despertou essa vontade de ir para essa área. Eu fui a primeira formada, eu acredito, tá? Que eu fui a primeira engenheira química formada no final da década de 80, que foi trabalhar na área ambiental. Inclusive, alguns dos meus professores até falaram assim, nossa, mas que desperdício! Porque né, a visão era totalmente diferente. Tá? Para isso, eu tive que complementar a minha formação, né? Porque só engenharia química não era suficiente. Então, comecei a estudar, fiz especialização, depois parti para o mestrado. Mas, enfim, como é que era naquela época? É óbvio que a legislação era muito menos diversificada, digamos assim. Quando eu era jovenzinha, eu pegava minha pastinha, né? Eu era analista ambiental com o poder de polícia da fiscalização ambiental. Então, a gente ia visitar as empresas, eu chegava na porta de algumas empresas, né, indústrias, e eu falava, eu sou da FEAM, eu vim aqui fazer uma vistoria. E a pessoa quase caía para trás. Primeiro que ela não tinha nem ideia do que era FEAM. Segundo que existe legislação ambiental. O que é meio ambiente? Por que você está aqui? Então, eu cheguei a esperar, eu e vários colegas, a gente até brinca com isso, né? Os mais antigos, né? daquela época, que a gente ficava, às vezes, meia hora na portaria de uma empresa, esperando autorização para entrar. Que nem sabiam para quem te interessar dentro da empresa. Eles estavam lá, o que é isso? Para que ela quer aqui e tal, né? Só que aí nós tivemos que aprender a fazer isso e a legislação teve que evoluir. Então, houve uma época, e eu acho que isso a gente pode associar com os anos 90, o início dos anos 2000, em que nós tivemos que desenvolver uma capacidade de analisar processos de licenciamento, e isso aconteceu junto com as empresas. E isso criou um mercado de consultoria ambiental também, né? Então, eu me lembro da época, principalmente quando eu assumi a diretoria de licenciamento de indústria e mineração, onde na mineração foi um desenvolvimento em conjunto. Como que nós vamos fazer da melhor forma possível? Eu sempre acreditei que todo mundo tem a melhor das intenções, até que me prove o contrário. né? Então, as grandes empresas de mineração, elas participaram do desenvolvimento desse método de licenciar.
A gente Entendi. aprendeu Juntos. apanhando, acertando, evoluindo. E conflitando, né? Cada um puxando para um lado até que se chegasse num consenso. Sim, com Né? certeza. Né? E isso vale para todos os aspectos. A cada pressão que vinha, né, de um processo de licenciamento ou de um caso específico, a gente evoluía no sentido de perceber se aquilo deveria ser objeto de uma deliberação normativa do Copan, por exemplo. Mas existia essa possibilidade, e ainda existe, né? Porque não adianta a gente só olhar para trás se a gente não olha o que está acontecendo agora. Você percebe se existe essa possibilidade de um diálogo efetivo entre as empresas que estão buscando licenciamento e um órgão de chegar e falar assim, aqui, por que você botou essa condicionante aqui? Eu não estou entendendo. Existe essa margem para uma conversa franca, falar assim, cara, eu não concordo com isso aqui. Ou acho que isso aqui está demais. Ou existe ainda, o que eu percebo é que muitos técnicos da área ambiental chegam e falam assim, mas o órgão mandou, tem que fazer. Às vezes são coisas que não fazem sentido, né? Porque é muito ingênuo a gente imaginar que uma pessoa que está dentro do órgão ambiental sabe de todas as coisas. Né? Não sabem de tudo. Não. Mas eu também vejo os empreendedores com receio desse diálogo franco e aberto com o órgão ambiental. Tipo assim, eu não posso cobrar do cara, senão ele vai pesar a mão de novo. Eu não posso debater isso. Quando eu já vi processos de licenciamento e que condicionantes foram tiradas, porque com argumentação técnica se fala assim, gente, pelo amor de Deus, ficar estudando minhoca numa obra linear, no mineiroduto de 525 quilômetros é surreal. Você vai, né, furar um negócio a 40 centímetros de profundidade, para que você estudar minhoca? Né? E eu ainda vejo as empresas com muito medo dessa conversa técnica com o órgão ambiental. Isso é doideira da minha cabeça? Eu tô louca, tô enxergando chifre em cabeça de cavalo, ou você também percebeu isso lá dentro? Não, você não está falando uma coisa totalmente uma besteira, não. Isso existe, né? Claro que existe. Essa relação, ela decorre de uma simples questão. O órgão ambiental, ele é um órgão de controle. Ele tem o poder de polícia. Por si só, isso já causa, né, um certo comportamento. Todo mundo tem medo da Receita Federal, que também é um órgão de controle, ou do guarda de trânsito, porque também tem o poder de polícia. Tá? O órgão ambiental, guardadas as proporções, é parecido com isso. Agora, o diálogo sempre existe, Anne, e ele frutifica bem quando há transparência, quando há seriedade de ambas as partes. Como que a gente tentou contornar isso? Eu acho que esse trabalho continua sendo feito, padronizando procedimentos. Então, o licenciamento começou de um jeito, ele foi mudando, ele foi se alterando. Às vezes, essa questão de condicionantes sempre foi muito controversa. Tá? Hoje em dia, as equipes são multidisciplinares. Né? Quando eu iniciei, um técnico pegava um processo, começava e terminava. Ele era analisava uma pessoa. Tudo, né? Analisava tudo. Na área de indústria. Na área de mineração era um pouco mais equipe integrada, mas na área de infraestrutura era necessário ter uma equipe maior, porque aí os aspectos socioeconômicos eram muito mais relevantes, já eram relevantes naquela época. Então, existem diferenças também entre processo de licenciamento, dependendo da tipologia que está sendo licenciada. Eu não vou licenciar uma pequena fábrica de reciclagem de plásticos, igual eu licencio uma grande hidroelétrica. Né? Existem diferenças, mas existe uma forma de padronizar procedimentos. E você sabe que eu acho que é aí que reside uma grande dissonância cognitiva, né? O procedimento é padronizado, mas a relação não precisa ser. O contato com a pessoa não precisa ser. Olha, o procedimento padrão é esse, mas me explica por que o procedimento padrão é esse? Algumas coisas é lei, não adianta. Não vai adiantar tergiversar sobre isso, porque a coisa não vai mudar. Mas a relação não precisa ser engessada. E eu falo isso, inclusive, no livro.
E se as pessoas mudassem a forma como encaram os órgãos licenciadores, fiscalizadores, todo esse universo de pessoas interessadas que gravita ao redor, ao invés de eles são polícia, eles vão me prender se eu estiver fazendo a coisa errada, e se eu começar a encarar assim, o que ele tem para me ensinar que eu posso fazer melhor? E o que eu posso trocar com esse órgão? Né? Dentro dessa perspectiva de que ninguém é o dono da verdade. Né? Às vezes você tem um conhecimento, um ponto de vista a respeito de uma situação e eu tenho outro absolutamente diferente. E se a gente conseguir sentar para conversar, a gente soma e chega num terceiro ponto ou numa solução que seja viável para ambos os lados. Mas o receio que eu percebo, às vezes, é tão grande que eu não consigo me relacionar e esqueço que o órgão é feito por pessoas. Né? Se eu encarar essas pessoas como as pessoas que querem me ajudar a ir um passo além, a fazer uma gestão mais bacana, mesmo que eu discorde delas, porque a discordância ela faz parte do crescimento. Se você só conversa com gente que é igual a você, que pensa igual a você, você não cresce. Intelectualmente você não cresce, mentalmente você não cresce. A gente precisa do contraditório para dar uma sacudida na história e para fazer a gente evoluir. E a questão ambiental que eu percebo, ela vem muito disso. O órgão disse, então pronto, acabou. Não, eu tenho que... eu coloquei lá num programa específico que eu tenho que atingir 80% dos meus funcionários. Na prática, eu vi que isso não funciona. Mas eu não posso voltar para o órgão e sentar e negociar isso com ele, porque ele é isso e pronto, acabou. Isso é um preconceito que muitas vezes ele está equivocado, né? A chave, né, da boa gestão é a comunicação entre as partes. Você está falando aí que as empresas têm medo, às vezes, de conversar com o órgão ambiental. Depende muito da forma com que ela vem fazer essa conversa, o preparo da empresa e dos consultores que estão dando esse suporte a essas empresas. Porque muitas não têm pessoas que trabalham na área ambiental. Elas contratam o serviço a uma pessoa externa. Essa pessoa externa, às vezes, ela não sabe qual é, né, o clima da empresa, quais são os valores, né, qual é a visão da empresa. Ela chega com o conhecimento técnico dela. Então, as empresas, elas não sabem, às vezes, conversar com os órgãos ambientais, com os órgãos intervenientes, com as comunidades e com os consultores. Eu já vi isso muito acontecer em mesas de reunião, né, de empresas, representantes de empresas sendo pegos de surpresa, de consultores sendo pegos de surpresa. Porque não é porque o cara é consultor que tem o nome de consultoria que ele é bom de serviço, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, assim, eu acho isso. Eu já vi acontecer muitos casos onde houve esse diálogo e houve um entendimento, uma evolução. É óbvio que quando você amplia a escala, isso fica cada vez mais difícil. Hoje nós temos um Cisema regionalizado, né? A Supransa, que trabalham com a grande parte do licenciamento ambiental, e é óbvio que cada equipe carrega a sua identidade, seus valores, sua regionalidade. Isso é bom por um lado, mas pode ser ruim por outro, porque é muito difícil, né, dentro da gestão do Cisema, você conseguir padronizar os procedimentos. E licenciamento ambiental tem uma certa receita de bolo, mas tem muita coisa que foge. Cada caso é um caso. Então, eu acredito que a última mudança no licenciamento que aconteceu em Minas Gerais, com uma abordagem um pouco mais territorial, né, com a inclusão dos critérios locacionais no enquadramento do empreendimento para fins do licenciamento e uma certa racionalização dos procedimentos com licenças concomitantes, licenças em fase única, isso veio melhorar essa relação. Porque hoje o empreendedor não pode mais alegar que ele não sabia. Está Entendi. tudo lá, né, na infraestrutura de dados espaciais do Cisema, na IDE Cisema. É só ele botar a coordenada geográfica do empreendimento dele, ele vai descobrir um monte de coisas. Se as empresas não estão usando isso, se as consultorias não estão usando isso para se preparar para as demandas dos órgãos ambientais, elas estão falhando. É muito desconhecimento também, né, Zuleika? Muito desconhecimento. Eu vejo muita... acho que não é o ponto principal, mas
é inegável que muitas vezes passa pela habilidade técnica da consultoria também. Né? Nego Sem forma dúvida. em engenharia ambiental, monta consultoria, faço licenciamento Baratex, né? E aí E eu pega sempre... qualquer coisa. Exatamente, entrega qualquer coisa e depois vira uma condicionante louca. Isso. E o empreendedor sempre correndo atrás do tempo, e o tempo que vai levar aquele processo, ele é um só. E o dinheiro também Você vai indo decidir, embora. exatamente. O que eu sempre tenho falado é o seguinte: você vai gastar tempo para fazer um processo desse. Você vai decidir se você vai gastar o tempo antes, fazendo um planejamento bem feito, fazendo um estudo bem feito, gastando dinheiro antes, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Ou você vai tocar fogo no parquinho, vai fazer um negócio na correria, meia boca, e você vai gastar o tempo depois, tendo que negociar com o órgão e pagando para o escritório de advocacia. Exatamente, concordo com você. E ainda tem um outro detalhe, né? Muitas demandas, né, do lugar, das pessoas do lugar, né, elas aparecem na hora do processo de licenciamento. O processo de licenciamento, ele tem um rito, ele tem uma legislação, ele tem suas exigências, né? Normalmente as pessoas conseguem atender bem. Mas e aqueles, né, órgãos intervenientes? Aquelas pessoas interessadas, como você diz, nesse licenciamento. Né? É porque não é só a Supran. Não é só o órgão ambiental. Então, e o licenciamento, ele não é o fim em si. Obter um certificado de licença é apenas o começo da vida da empresa naquele lugar, porque ela está mudando aquele lugar onde ela está instalada, por menor que ela seja, né? Ela altera uma dinâmica. Ela altera a dinâmica ambiental, social e econômica daquele lugar. Pode ser um grande empreendimento, pode ser um pequeno empreendimento, né? Eu posso ter briga de vizinho por conta da fumacinha que está saindo no exaustor, e eu posso ter um impacto gigantesco por conta da abertura de uma cava subterrânea. E tem coisas que as pessoas até acham que não é impacto, mas é. Ah, cheirinho de café, moro do lado de uma torrefadora. Exatamente. Você Esse passou exemplo é uma vez, ótimo. você sentiu, é uma delícia. Agora, todo Isso. dia... Né? Ou o simples fluxo de caminhões entrando e saindo. A morar do lado do uma supermercado. Que não comporta aquele entra e sai de mercadorias de uma empresa que está ali, bonitinha, cumprindo todos os critérios ambientais. Então, o mais importante que eu vejo hoje em dia, né, depois de entender muita coisa nesse meu processo de aprendizado, é que a empresa ela precisa não só querer atender o que está escrito nas normas, regulamentos, padrões ambientais, não é só isso que vai definir a vida dela dali para frente, né? Um exemplo claro disso é a atuação do Ministério Público. Ele pode não estar presente na hora do licenciamento em si, mas ele tem todos os poderes para questionar esse licenciamento depois. Você falou das condicionantes. Muitas delas, grande maioria, elas têm uma correlação da legislação prescritas em lei, em normas e regulamentos que você tem que cumprir. O técnico do órgão ambiental que não colocar isso como condicionante, ele está falhando, ele está deixando de observar a lei, então ele, como servidor público, ele pode ser responsabilizado. Então, tem uma parte que é legal. Tem outra parte, pode ser um excesso, uma preocupação do técnico, alguma coisa que ele percebeu ali e ele quer monitorar um pouco mais? Pode ser, a empresa tem como argumentar, claro. Mas e o consultor ambiental? Por que ele também não teve a mesma percepção do técnico? Por que ele já não se antecipou e ele propôs do jeito que a empresa poderia cumprir, de uma forma, né, um pouco melhor, mais suave ou mais técnica, tá? E tem aquelas condicionantes que o próprio Copan coloca, às vezes até indo contra o próprio parecer técnico, né? Deixa eu fazer uma pergunta polêmica, delicada. Claro, estamos aqui Pergunta para bomba. isso. O órgão ambiental também teme a atuação do Ministério Público? Sem dúvida, sem dúvida. O Ministério Público é o fiscal dos fiscais dos órgãos ambientais, né? E a gente tem uma responsabilidade prevista em lei que é muito forte. E esse diálogo do Ministério Público com o órgão
licenciador acontece da mesma, porque a gente está falando, as empresas tinham que abrir um canal de diálogo, conversar de boa, né? Tem a lei, mas existe uma relação, existe um processo de negociação. Negociação não é fazer o que eu quero do jeito que eu quero. É a melhor forma de eu fazer dentro das 4 linhas, né? Dentro da regra do jogo. Eu posso fazer de um jeito A ou de um jeito B, dentro das 4 linhas. E isso é a margem de negociação que você tem dentro de um processo de licenciamento. Que é a dificuldade das empresas, né? Que eu estou entendendo que você fala que é a dificuldade das empresas que muitas vezes não tem uma equipe própria, que delegam isso para uma consultoria que nem sempre é capacitada, ou que tem anos de janela, né, Zuleika? Porque isso faz diferença. Você ter lombo, você ter estrada, você saber do processo, com o tempo você vai adquirindo, é o que eu falo, familiaridade, não intimidade com os técnicos do órgão para fazer alguma coisa que não está dentro, né? No compliance, fazer uma coisa que não está dentro da regra. É ter familiaridade, já saber, a Zuleika pensa assim, então eu já vou, né, de alguma forma me precaver, porque eu sei que ela vai perguntar isso. Então eu já vou com a resposta. Exato. Isso é familiaridade, isso é tempo de estrada e de lombo e de tomar porrada e a coisa evoluir. Então a gente está falando que tem que ter essa conversa do órgão e da empresa. Sim. E essa conversa também tem que existir do órgão com o Ministério Público. Sim. Chegar e falar, não, meu filho, aqui, você está viajando na maionese, isso aqui está demais, ou isso aqui está de menos. Não, eu fiz isso aqui, você está me ameaçando, ou você está falando que eu estou fazendo errado, mas eu tenho isso e isso aqui, tecnicamente, para comprovar. Existe essa conversa franca, ou ela é uma conversa toda cheia de, putz, não vou abrir a boca, vou aceitar, porque senão ele mete um processo para mim. Porque eu sempre falo, né, que o advogado, ele tem uma tatuagem no braço, que é a chave da cadeia. Né? Então, você começa a discutir com o advogado, começa a discutir com o Ministério Público, ele levanta o braço e fala, a chave da cadeia está aqui. Se não cumprir, vai preso. Olha, Anne, tem todos os tipos de situação, né? Teve uma época que a demanda do Ministério Público dentro da FEAM era maior do que a demanda do próprio licenciamento. Né? Real, isso. Eu era diretora na época, eu ficava assim, gente, mas onde nós vamos parar? Porque tudo era motivo para o Ministério Público mandar uma cartinha com os famosos quesitos, né? Que eram perguntas desde o que a empresa fulana faz até qual é o valor do impacto ambiental causado lá não sei aonde. Ou seja, coisas que o órgão ambiental não tinha condições de responder na medida da vontade daquele promotor que estava solicitando aquela informação. Tá? Então, isso pressionou muito os órgãos ambientais. Né? É óbvio que isso evoluiu. Né? Houve um tempo que o Ministério Público achava que o órgão ambiental tinha que fazer perícias. Isso foi muito controverso. Né? E o órgão ambiental falou assim, tudo bem, nós vamos pagar, mas vocês têm que... nós vamos fazer perícia, mas vocês têm que nos pagar por isso. Isso criou uma celeuma danada, né? Porque nós não somos peritos. Órgãos ambientais são compostos por analistas de impactos ambientais. Então, a gente tem que se prender nessa questão. A gente não sabe tudo, a gente não sabe responder tudo. Tá? Então, existem várias situações. Eu já passei, durante a minha carreira, por situações de conflito com o Ministério Público, por causa, muitas vezes, da postura de um determinado promotor, né? de uma determinada região, e outras situações de um diálogo extremamente franco, construtivo, né? Em situações até de crises muito graves, onde nós conseguimos, né, chegar a bons termos de ajustamento em conjunto. As empresas, o Ministério Público e, no caso, a FEAM, a SEMAD, sentados na mesa. Já participei também da construção de estudos que o Ministério Público financiou, de avaliações ambientais em determinadas áreas, regiões mais sensíveis, onde o Ministério Público aportou recursos financeiros para contratar pessoas altamente qualificadas para dar respostas a todos que estavam sentados naquela mesa, tanto aos órgãos ambientais quanto ao Ministério Público, e às vezes até para algumas empresas também. Então, isso depende de cada caso. Né? Não dá para rotular, não dá para criar uma regra. Não dá para falar, né? E, assim, eu não vejo o Ministério Público como uma ameaça aos órgãos ambientais. Eu acho que às vezes, a relação é difícil, porque o diálogo é difícil,
né? Hoje, com a criação, inclusive, do CAOMA, isso melhorou muito, porque especializou um pouco mais o trabalho desses promotores. Porque antigamente o mesmo promotor que trabalhava, sei lá, com demandas trabalhistas, sei lá do que, era trabalhista, aquele... violência doméstica, tudo. o hospital, o velhinho que está sendo espancado pela Isso. família, tudo para o mesmo Tudo promotor. era o mesmo e ele ainda tinha demanda ambiental, ou seja, era impossível para um ser humano conseguir minimamente entender daquilo ali. Mas isso evoluiu, né? Hoje em dia o Ministério Público em Minas Gerais está mais organizado, né? Eu tenho uma relação, né, muito boa com a SEMAD, com os órgãos que compõem o CISEMA. Então eu vejo que isso também evoluiu muito. Mas continuamos tendo o poder de polícia e o Ministério Público tem o poder de polícia sobre os órgãos ambientais. Então, a polícia é da polícia. A polícia é da polícia. Apesar de eu não perceber essa postura de poder de polícia, eles estão cumprindo o papel deles. E muitas vezes eles ajudam os órgãos ambientais a avançar em questões que estão lá, né, custosas para resolver. Né? E o que eu vejo também, Zuleika, é que o Ministério Público ele tem tido uma atuação muito forte, muito contundente com o imaterial. Sim. Né? Porque você já me ouviu falando isso. Toda a legislação ambiental está parametrizada. Você poluiu aqui, você compensa ali. Você tira um pé de piqui ali, você planta tantos ali. Você tira um hectare aqui, você compensa na mesma bacia. Isso está parametrizado. Mas o imaterial, que são as pessoas, a cultura, a história, ainda não tem um parâmetro claro, amplo, de entendimento amplo pelas pessoas e nem até pelos próprios órgãos que têm que lidar com essas questões que não estão dentro da SEMAD, não estão dentro do CISEMA, são, como é que você falou o termo? Órgãos intervenientes. Órgãos intervenientes, quer dizer, ainda tem essa galera que as empresas têm que lidar e que também não sabem lidar, até porque não entendem, vamos dizer assim, do negócio e da preocupação desses órgãos. Então, eu vejo muito empreendedor, na hora que vira e fala assim, tem índio, tem comunidade quilombola, tem sítio arqueológico, o cara até já desiste do empreendimento. Tem caverna, pô, já desiste do empreendimento. Por quê? Porque primeiro, não, eu acho que parte, assim, é difícil mesmo, o imaterial é difícil, mas nem entende a lógica daquele órgão interveniente. E esse órgão interveniente acaba afetando o processo de licenciamento ambiental. Ou então afeta depois. A licença já está concedida e essa demanda chega depois. E ela chega. Agora, Anne, eu acredito que não há como parametrizar. Porque isso depende de cada lugar. Essas características culturais, sociais, elas mudam de lugar para lugar. Você pode ter alguns critérios gerais para tratar os temas. Óbvio, isso tem que ter. E existem? Alguns existem, né? Existem órgãos que são formais, que trabalham com essa questão do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, né? Das comunidades quilombolas, indígenas, ameaçadas, mas isso tudo depende de como é o lugar, como que está isso funcionando no lugar. E para isso, nada melhor do que o conhecimento, o diálogo, a percepção, o mapeamento do lugar, mas não é um mapa de falar aqui, não é um mapa de uso e ocupação do solo. Aqui tem lavoura, aqui tem uma comunidade X, aqui passa um rio, né? Não é isso. Isso é fácil fazer. Hoje você faz isso abrindo o Google. O mais importante é você falar assim, como que esse território vive? Como que a minha empresa vai impactar esse território e as pessoas que vivem nele? Você fala muito que são pessoas. São pessoas no território, dentro da empresa, dentro dos órgãos ambientais, dentro do MP. São pessoas e as pessoas trazem a sua bagagem, as suas características, os seus amores, as suas dores para conversar, para trabalhar, para executar a sua função enquanto servidor, enquanto promotor, enquanto representante da comunidade, pescador, né? Os garimpeiros, os prefeitos, né? As pessoas que vivem lá. Cada um tem a sua demanda legítima. Cada um, né? Então, isso é um processo de evolução, né? Eu falo que o que mais me ensinou a enxergar isso melhor foi o rompimento da barragem de Fundão. Porque quando eu comecei a participar
do Comitê Interfederativo, que era formado por pessoas, né, dos estados, Minas, Espírito Santo, e por um monte de gente da União, eu comecei a ver como que um impacto ambiental poderia mobilizar e afetar tanta gente, e que as particularidades regionais iriam afetar em muito a relação e a solução das coisas. E discutir um impacto que não acabou até agora, né? Acabou. E sabe lá quantos anos isso vai perdurar? Nós estamos vendo Brumadinho agora, né? As enchentes que aconteceram em janeiro, né? Que trouxeram a lama toda para cima de novo. Toda de volta, as pessoas estão sofrendo de novo. Como mensurar isso? E como é que você... É enlouquecedor pensar nisso, assim. Como é que você propõe soluções para um impacto que não acabou de acontecer, que você não tem noção da consequência dele? E quer engessar esse diálogo porque tem um TAC firmado. Será que não tinha que ter sido em partes? Eu também não sei a resposta. Será que não tinha que ter sido em partes? Será que não tinha que ter sido... dividido? Eu não sei. O que eu percebo também, Zuleika, é que quando chega numa mesa assim, né, com tantos órgãos supervenientes, órgãos licenciadores, o empreendedor, o Estado, né, representado pelo Estado estadual ou Estado municipal, né, os vereadores, a comunidade. Você sabe o que eu percebo? Todo mundo chega muito cheio de certezas. Todo mundo sabe tudo e ninguém pergunta nada, já reparou? Ninguém escuta. Ninguém escuta, ninguém pergunta nada. E assim, a base, assim, tem coisas que eu não sei. E eu percebo muito isso na minha vida como consultora. Eu tive uma fase da minha vida que eu achava que se eu era consultora, eu tinha que ter todas as respostas. Porque a empresa estava me contratando para ser consultora, então eu tinha a obrigação de ter todas as respostas. Só que tinha coisa que eu não sabia. Mas isso é natural, né? Mas eu também percebo que, às vezes, o órgão ambiental, um técnico, né, uma pessoa lá dentro do órgão ambiental, tem coisa que ele também não sabe. Não vai saber, ninguém sabe tudo. Só que ter essa humildade de chegar e falar... não sei a pergunta para essa sua resposta. No seu caso específico, você está me perguntando isso, eu não sei o que eu te respondo. Eu preciso consultar alguém. Eu preciso consultar alguém. Alguma, né, ou referência. O próprio órgão perguntar para a empresa, isso. E o cara olhar e falar, não sei. Fica mais honesto. Sem dúvida. Fica mais confiável do que você sacar uma resposta na hora para atender uma demanda, para manter uma imagem de que sim, eu sou tudo, eu sou a polícia, ou eu sou a polícia da polícia, ou eu sou o empreendedor e eu sei o que eu estou fazendo no meu território, ou a comunidade chegar e falar assim, não, quem sabe desse território sou só eu, você não sabe nada, né? E ninguém pergunta nada para ninguém, e ninguém admite que tem uma pancada de coisa que não sabe. Porque a gente não sabe. Não sabe. E ninguém acha a solução sozinho. Ninguém pode apontar a solução sozinho. Nem o órgão ambiental, nem o MP, nem a empresa. Isso tem que ser construído. E essa construção leva tempo. E as pessoas têm que entender isso também, Anne. A cobrança em cima dos órgãos ambientais é gigante, né? Quando que vai tirar a lama que vazou da barragem de Fundão? Né? Em um momento, teve um promotor que determinou que tudo fosse retirado da calha das margens do rio. Ia causar mais impacto, talvez, até do que deixar. Você consegue imaginar isso, né? E nós, do órgão ambiental, peraí, vamos avaliar o impacto disso. Para mexer no rio, tem uma série de regras, tem que ter autorizações. Aí a empresa vem com soluções mirabolantes, né, que consultores, né, conseguem imaginar em cima da mesa, no papel, desenhar, mostrar um slide bonito. Mas espera aí, como é que isso vai funcionar na prática? Na prática, a teoria é outra. Será que as pessoas querem isso? Será que as pessoas que moram lá, que vivem na beirada do rio, elas vão querer isso? Vocês ouviram a percepção dela? Porque ela está ali há 50 anos morando ali. Ela conhece muito melhor do que eu. Que estou sentada na minha mesa lá.
tradicional. Exatamente. Que não tem espaço, né, Zuleika? Às Porque assim, vezes não. é só porque é cientificamente estruturado e metodologicamente comprovado que é válido. Não Nós é. estamos na briga da ciência aí agora, né? Que eu não vou nem entrar nessa celeuma. Mas e o conhecimento do cara que tá ali na beira do rio, ele fala assim, quando enche, acontece isso. Então, Isso. teve um vídeo que eu assisti num TED, e o cara falando que um italiano chegou na África e falou, vamos resolver o problema da fome na África. E aí era um lugar na beira do rio, e eles foram e plantaram tomates, e eles falaram, por que esse povo nunca plantou tomate? Olha, como nós somos bons, nós europeus somos muito mais evoluídos intelectualmente do que os africanos que estão aqui, com esse terreno, com esse rio, por que nunca plantaram tomate? Começaram a plantar tomate. E os africanos só pararam lá pra cara deles. Ninguém perguntou para eles, né? Eles não responderam. Um belo dia, filha, uma manada de hipopótamos e acabou com a plantação de tomate. E os italianos ficaram chocados, falaram, mas por que vocês não falaram? Vocês não perguntaram? Perguntou, exatamente. Vocês não perguntaram? Essa historinha, essa parábola é muito boa, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Que acontece. Agora, é muito difícil também, Anne. Eu percebo, assim, ao longo do tempo que eu trabalhei e tudo mais, hoje a sociedade ela está muito mais atenta a essas questões, né? E tem um caso, né, que eu abro um parênteses aqui para contar para você, que eu acho que ilustra também como que as pessoas dos lugares estão mudando a percepção, né? Quando Fundão rompeu, né, o impacto foi gigantesco e eu conheci uma senhora que mora em Rio Doce e que mora próximo do Rio, acredito que até hoje, uma pessoa simples, com todas as características de uma mineira do interior. E ela falou que ela escutou falar no rádio que tinha acontecido o desastre e que aquilo ia chegar, ia passar lá em Rio Doce. Aí o que ela fez? Ela foi para a ponte. Ela queria ir lá ver o que estava acontecendo. Aí, na hora que ela viu chegando aquela quantidade de lama, né, que ela ficou desesperada. E aí ela sentiu uma coisa que ela precisava participar da solução daquilo, ajudar a comunidade dela a ser vista como impactada. E aí ela concluiu a fala dela dizendo assim, aí que eu entendi o que é cidadania. Exatamente. Sabe? E isso me tocou profundamente quando eu vi o relato dela. Porque ela era uma pessoa que estava lá quietinha, mas ela se sentiu movida por alguma coisa que não está na lei, não tem regra, não tem nada. E ela se tornou uma liderança naquela comunidade para poder lutar por tudo que eles perderam ou foram afetados com o desastre. E aí ela entendeu qual era o papel dela como cidadã. E é louco, né? Porque o conflito que une, o conflito que acaba fazendo com que pessoas dispersas se tornem comunidade, a tragédia que faz criar um tecido social mais forte, mais resistente, de pessoas que antes estavam dispersas, e aí uma outra pimenta, né? O conflito não é só ruim, né? Não. Porque ele pode fazer eu ter um ganho no sentido de eu passar a fazer parte de uma comunidade, de ter um pertencimento. Então, enquanto persistir o conflito, eu tenho a comunidade. Será que a minha comunidade resiste ao fim do conflito? Isso é um outro fator muito importante para a gente refletir. Será que a minha comunidade vai resistir ao fim desse conflito? E aí tem a dissertação do Guilherme Boulos, que eu sempre passo para os alunos nos cursos. Eu não sei se eu já te passei. Vou até anotar para passar para você também. Que ele fala da importância que um movimento do MTST tem para a vida das pessoas na cura da depressão. Sem dúvida. Porque é um engajamento, né? Se engajam, tem lugar, tem voz, tem importância, tem uma tarefa ali dentro. E é por isso que muitos críticos do movimento falam, o povo não quer terra, eles querem ir de um assentamento para o outro. Mas tem gente que não quer terra mesmo, não. Quer só fazer parte do movimento, porque o movimento dá o sentimento de pertença. Eu pertenço a alguém. E pertencer a alguém é uma necessidade humana básica. Tanto é que quando tem os bebês e os filhos pequenininhos, o que a gente fala? Você é meu, você é minha. Né? Dá o sentimento de pertencimento. Eu sou de alguém. Isso é uma necessidade nossa. E esses conflitos, muitas vezes, criam comunidades onde antes existiam só moradores dispersos.
né? E tem um ganho nesse conflito, né? Todo conflito gera ganhos, né? Eu acredito muito nisso. E o que é mais interessante, Zuleika, é a gente entender que a assinatura do termo de ajustamento de conduta ou a assinatura de um acordo entre empresa e comunidade não é o fim do conflito. E tem gente que ainda confunde isso. A assinatura do acordo de paz é um processo. A construção da paz pós-acordo é o que é mais difícil de ser feito. E muitas pessoas não se enxergam. Eu quero estar só o papel assinado, porque é a minha garantia. Porque se não for, vai ser a lei, vai ter que cumprir a lei. E as pessoas ficam com o papel na mão e o impacto está ali e nada mudou. Então, qual é o papel, né? É ter a licença, como você falou, voltando lá no início. Ter a licença é um pedaço de uma convivência numa comunidade em que você precisa pacificar essas relações com essa comunidade mediante essa troca diária. Ela é cansativa? É. É um trabalhão danado. Ela é trabalhosa? É. Às vezes ela é chata e aborrecida? É. Mas conviver é isso. Às vezes eu percebo que algumas empresas elas têm a doce ilusão de que elas vão flutuar acima do território, né? Que elas vão estar sobrevoando no território, que elas vão fazer as coisas e que elas não têm nada a ver com aquele território. Tem isso muito. Não tem? Claro. Você tem essa percepção? Nossa, parece que o povo quer flutuar em cima. Total. Entendeu? Total. De repente, olha pro lado. Nossa, tem um bairro aqui do meu lado. E agora eles começaram a reclamar da minha detonação que tá causando vibração. Filho, onde você estava nos últimos 30 anos que você não viu esse bairro começando a chegar perto de você? Tem algumas que falam assim, se isso aqui começar a ficar muito ruim, eu arrumo minhas malas e mudo daqui. Tem isso também, quando é possível fazer isso, né? A gente viveu um processo agora da Heineken que o povo de Pedro Leopoldo não quis falar beijo, obrigado, tchau, vou embora. É isso aí. E aí? Né? Isso aí, deixou, né, para trás um monte de possibilidades de desenvolvimento também. A gente tem que pensar pelo outro lado Tem também. que pensar pelo outro lado. Né? Não, vocês não querem? Beleza, obrigado, vou embora. Aqui não mais. E aí, no dia que saiu esse comunicado, eu achei super interessante que no meu Instagram começou a pipocar um tanto de gente, um tanto de município. Vem pra cá, que a gente te quer, que a gente te quer. Exatamente. Né? Então, assim, existe um meio termo, né? Um consenso que não é aquilo que agrada a todos, né? A gente estudou isso estudando conflito e mediação, que consenso não é a solução que agrada a todos. Consenso é aquilo que a gente consegue conviver. E não precisa ser eterno. Esse consenso de hoje pode mudar, até porque o impacto... Não deve ser eterno. Tem que ser dinâmico, né? Então, isso é insegurança jurídica. Será que é? Eu acho que não. A insegurança jurídica vem por conta de falhas nessa gestão, né? Porque aí chega alguém e questiona alguma coisa e vai para o jurídico, vai para a justiça. E aí, como se a justiça resolvesse tudo, né? E a nossa justiça no Brasil ainda está longe de ser uma justiça que trata as questões ambientais de uma forma, né? Assim, digamos, que dê um resultado positivo. Primeiro, que demora um tempo, que aquele impacto, às vezes, já acabou, já virou poeira, já foi para o espaço. Aquelas pessoas nem vivem mais naquele lugar. Ou já morreram porque adquiriram uma doença decorrente de uma contaminação ambiental, por exemplo. O Léo Gandara falava outro dia de um processo ambiental que ele tem conhecimento, eu não vou lembrar de cabeça, mas tipo assim, 20 anos depois foi determinado que fosse feita uma perícia dos impactos causados. 20 anos depois? Tem menor sentido isso, mas na cabeça do juiz às vezes pode até ter, né? Ou seja, ele está querendo dar andamento àquilo ali, então determinou. Ele dá um despacho qualquer. Ele dá um despacho, então não é por aí. O caminho não é esse, né? O caminho é do diálogo, mas com seriedade, com transparência. De todos os lados. E o que você acha que... Assim, eu não tenho competência para discutir a capacidade técnica de um corpo técnico, de um órgão fiscalizador, regulador e legislador, né? Quem sou eu para falar se o cara é competente ou não? Parto do pressuposto de que quem está ali porque é competente,
né? Porque tem características que demandam, são também avaliados internamente, né? Não é o cara entrou e ninguém olha se ele é um bom técnico ou não. Existe uma gestão de pessoas dentro dos órgãos. Mas o que, na sua percepção, falta para a gente ter um salto evolutivo olhando para dentro do órgão? Olha, né, é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque as pessoas são muito diferentes, né? Mas eu te digo uma coisa. No CISEMA, né, nos órgãos que compõem o CISEMA em Minas, o corpo técnico ele é muito qualificado, sim. O CISEMA dá a oportunidade, né, das pessoas fazerem cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, participar de congressos, fazer visitas técnicas aqui fora do Brasil, participar de eventos. Então, assim, aquele técnico que ele é interessado, ele consegue aprender, ele consegue se qualificar muito bem. E o próprio trabalho ensina muito, né? Não é uma tarefa fácil, você vai aprendendo. Quanto mais processos você participa, mais você vai aprendendo. Os erros de um servem de aprendizado para o próximo e assim adiante. Mas o que falta, às vezes, é assim, se colocar mais, às vezes, na posição da outra parte. O que esse empreendedor está entendendo? Por que ele não consegue entender a demanda que eu estou pedindo para ele? Por que esse consultor está resistente em me passar uma determinada informação? Aí o pessoal começa a reclamar das informações complementares. Nossa, toda hora. Quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais. Ele quer desvendar todos os segredos da minha empresa. Não é isso, ele está se cercando de cuidado, né? Cuidado. Afinal, ele é o Estado. Ele é o Estado. Ele tem que olhar por todos os lados. Exatamente, para ele mesmo não ser questionado depois. Seja pelo Copan, seja pelo MP, sei lá quem. Não só como ou até pessoa, pelo próprio Estado. Né? Mas naquela hora ali, ele representa o Estado e o Estado tem que zelar por todos. Pela população, pelo empreendedor, pela dinâmica econômica, pela dinâmica social, pela dinâmica ambiental, pela dinâmica física, porque ele é o Estado. O Estado não é esse que vai cuidar de todas essas dinâmicas? Isso é muito difícil, complexo. Né? Então, é óbvio que você tem que se cercar de parâmetros, de equipes, de capacitação de chefias, para poder tentar contornar possíveis desvios ou falhas de percepção, até falhas técnicas mesmo. Mas ninguém é perfeito. Então, sempre alguma coisa, sempre não, muitas vezes alguma coisa passa. Depende da complexidade do processo de licenciamento, mas principalmente do território de onde ele vai se instalar. O caso da Heineken é um caso muito interessante. Por que eles escolheram aquele lugar? Por que ninguém pensou que naquele lugar ia ter aquele questionamento? Porque eu acredito que seja uma empresa que tem condições de ter um corpo, né, próprio, qualificado para tratar a questão. Deveria ter uma consultoria muito bem, né, tecnicamente embasada. Tá? E onde que falhou? Onde é que foi que eles não perceberam que aquele processo poderia não ir adiante? Então, acho que aí é que está o pulo do gato. Como que nós vamos conseguir identificar isso antes disso acontecer? Antes da empresa vir para um determinado local, se instalar, desenvolver suas atividades, causar os impactos, gerenciar os impactos, né? Mas como que eu posso antever isso? Não tem fórmula mágica e também não tem uma metodologia que vai dar 100% de acerto nesses levantamentos, porque as coisas podem passar mesmo. Né? As demandas dos locais, elas podem variar absurdamente. De tudo. Até de uma reclamação que a água lá da minha cisterna diminuiu, até uma coisa que chega até a extrapolar os limites, digamos assim, da ética, né? E virar um assédio, digamos assim, de várias formas que isso pode acontecer. Como é que você vê, Zuleika, a questão... Você está falando de território e é impossível de falar de território se a gente não falar de questão fundiária. Não. Eu falo que a gestão fundiária é a mãe do conflito. Como é que isso é tratado
tratado dentro de um órgão licenciador? Isso é aspecto social, né? Sim. E eu vejo, até porque eu olho por uma lente, a lente social, né? Eu acho que isso é uma fonte tão grande de conflito e as empresas ainda não entenderam a importância da gestão fundiária, a gestão do espaço mesmo, território, as ligações afetivas, as ligações territoriais, as ligações culturais, né, de afeto. Eu passei a minha vida acordando e vendo o sol nascer naquele lugar. Agora você quer me tirar desse lugar. É esse imaterial, né, que eu tenho percebido que ele tem tomado mais corpo, mais importância, né? Como a gente já conversou aqui, e que não tem parâmetro. Concordo que não tem parâmetro, mas tinha que ter um critério que fosse mais claro. Tinha que ter. Esse é um grande desafio, né? Eu falo que o órgão ambiental não é o responsável sozinho por estabelecer esses critérios, não, né? Eu acho que outros órgãos precisam ser fortalecidos. Mas como? Me explica isso. Olha, há uma fragilidade grande, né? Não só nos órgãos ambientais, como em outros órgãos públicos responsáveis pela gestão de questões relacionadas às comunidades, né? As comunidades mais sensíveis, digamos assim, povos indígenas, quilombolas, e também aqueles órgãos que tomam conta do patrimônio cultural, patrimônio natural, né? Os quadros técnicos são reduzidos, os orçamentos são pequenos, a capacidade técnica, às vezes, ela não acompanha a evolução das coisas, porque não há oportunidade, não há possibilidade de fazer isso. Os concursos públicos, eles são assim de décadas em décadas, né? Na grande maioria das vezes. Como isso ainda não é um assunto, digamos, muito relevante para a maioria das pessoas, né, que estão lá no nosso Congresso, né, nos cargos altos aí da República e talvez até de muitos estados, isso fica relegado. Então, como que você vai fazer uma boa gestão? Aí explode o conflito. E aí aquele órgão é engolido por isso. Mas para a pessoa que está no território, esse é o maior impacto, né? É o maior impacto. Você vê, né, um exemplo, assim, saindo fora da questão puramente ambiental, a questão da vacinação dos povos indígenas, né? Da sensibilidade ao Covid. Ou seja, como que isso foi tratado, né? E você não tem substituto. Quem trata da questão indígena no Brasil é a FUNAI. Ela que tem a competência legal. Ninguém pode falar que vai resolver a questão, porque está infringindo a lei. E tem comunidades que brigam com a FUNAI, né? Que acham que a FUNAI não é a melhor gestora. Mas quer dizer, é a percepção daquela determinada comunidade ou daquela pessoa que convive com aquela comunidade de determinado local. Então, é muito difícil você falar assim, o erro está aqui. Não, o erro não está aqui. E por melhores que os órgãos sejam, por mais bem estruturados que eles sejam, né? Os conflitos, eles nunca vão deixar de existir. Você pode ir para a Alemanha, para a França, que são referências nessas questões. São conflitos de outra natureza. De outra natureza, né? Os órgãos são muito bem estruturados, têm orçamentos, têm equipes maravilhosas, né? Projetos lindos, mas as soluções são diferentes, porque eles estão em outro estágio de desenvolvimento, de amadurecimento. Então, nós temos que achar um caminho nosso aqui mesmo, uma solução tupiniquim. E eu falo tupiniquim, não é minimizando ou desqualificando, é uma mas solução nossa, que sirva para a nossa cultura, para o nosso país. Construída com todas as pessoas que participam daquele conflito. Empresas, órgãos públicos, prefeituras, comunidades, todo mundo, comerciantes locais, prefeituras, vereadores, como você citou, né? Todo mundo, catadores de materiais recicláveis, todo mundo que Mas é muito difícil promover. Você não vê ninguém capitaneando isso, né? Vamos sentar e vamos resolver? As conversas, elas são sempre bilaterais.
né? A empresa com a prefeitura com a Câmara, o órgão com o IEFA, a FUNAI com a comunidade. Não senta todo mundo numa... Porque diálogo, Não. ele é difícil muito mesmo. Ele é complexo, ele é difícil. Por isso eu sempre vejo o papel do mediador nessa história como um grande papel, porque ele não é nada. Ele não tem poder nenhum. Ele pode fazer as perguntas que ele percebe que estão latentes na cabeça de todo mundo, sem ferir institucionalmente, porque eu já ouvi muito isso, sabe, Zuleika? Não, eu não posso perguntar isso. O que vão pensar institucionalmente de mim? Ou o que vão pensar da minha pessoa? Eu não sou, vão ser boa o suficiente? Vai achar que porque eu perguntar isso, eu não sou tecnicamente capaz? Eu não posso colocar a imagem da minha instituição em risco fazendo uma pergunta, mas a pergunta está ali. E ela fica meio que um fantasma nessa sala. E um diálogo mediado, né, em que você estabeleça regras, em que você tenha essa função do intérprete. Não foi isso que ele disse. Ele disse outra coisa. Presta atenção. Você podia repetir? Não, eu não entendi. Você pode explicar para mim? Né, essa postura do mediador, de poder chegar e falar, não entendi, me explica. Porque o mediador, ele pode ser humilde, ele pode não saber nada. E eu acho que isso, esse diálogo mediado, ele é um grande caminho. Mas eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Porque a democracia é barulhenta. Né? Ela é a disputa pelo último bife no almoço de domingo. Está todo mundo com o garfo enfiado, puxando cada um para um lado. Né? E a gente ainda não está preparado para esses diálogos conflitivos. E eu aprendi uma coisa com você, né, Anne? Na primeira vez que eu te ouvi falar, lá no CREA. Eu te fiz uma pergunta e você falou assim, mas você pode atuar com um olhar mediador. Às vezes a gente fala em mediação, as pessoas têm aquela visão de que vai vir uma pessoa, vai sentar na mesa, um está de um lado, outro está do outro, e aquela pessoa vai usar de técnicas para poder conduzir aquele diálogo para chegar lá na frente num consenso, como você também já disse aqui. Mas não é isso. Às vezes, você falou, o que falta os técnicos evoluírem? Talvez isso. Um olhar mais mediador, um olhar onde eu consigo perceber quais são as posições e os interesses de quem está ali na mesa. E perguntar, sem ofender, né? Digamos assim. Aquela pergunta que está ali, como que eu vou fazer essa pergunta de uma forma que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas interessadas me dê o melhor retorno possível para eu entender o que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas também não conseguem expressar, né? Exatamente. Né? E principalmente quando você vai em comunidades, né, que já se colocam de antemão numa posição inferior àquela empresa. Zuleika, uma vez eu fui numa reunião do CIF e eu sentei, na hora que eu cheguei o auditório estava vazio, eu sentei, né, como ouvinte, eu não era nada, né, no CIF, eu estava lá para ver qual que era. E foi muito interessante porque os atingidos todos sentaram de pé ao meu redor, todo mundo me olhando com aquela cara, quem era eu, né? Aí eu me lembro que tinha uma moça muito humilde, muito humilde. E eu comecei a conversar com ela. E eu falei para ela, o que você aprendeu nesse processo todo, né? De vir nas reuniões do CIF? Porque eu te confesso, a reunião que eu fui, eu não estava entendendo metade do que o povo estava falando. Era um era um linguajar tão técnico, tão hermético e tão ritualístico. E eu lembro que eu saí indignada da reunião do CIF, porque era para fazer a gestão de um impacto. Mas os atingidos tinham 2 minutos para falar. Eu falei, que diabo é isso, né? Nós vamos gerir um impacto de audiência pública, né? Assim, algumas pessoas interessadas, algumas instituições podiam falar a hora que quisesse, por quanto tempo quisesse. Mas os atingidos só podiam falar 2 minutos. Eu fiquei chocadíssima, porque isso para mim, se você está ali para fazer a gestão do conflito na vida daquela pessoa, como é que você não deixa ela falar? Né? E aí essa moça virou para mim, ela falou, Anne, eu aprendi muita coisa. Antes eu andava com o cabelo todo desgrenhado, com saião comprido. Agora eu sei me comportar. Agora eu sei falar. Agora eu sei vir numa reunião. Eu aprendi um tanto de coisa aqui dentro. Agora eu sei ser gente e conversar com os outros. Olha só. E eu falei, cara, ser gente, né? Ser cidadã, como eu contei. Ser cidadã, né? Exatamente, e eles se sentem muito inibidos, né? Mas pegando o seu gancho, Anne,
Isso é uma opinião, uma percepção muito particular. O CIF começou, ele tinha a representação só dos órgãos, né, formais, digamos assim. Depois houve aquele TAC aditivo que incluíram, né, os representantes das comunidades. Todo mundo celebrou, comemorou na época e tal. E eu sempre falei assim, né, aquela coisinha lá atrás, né, o diabinho e o anjinho que ficam fofocando com a gente aqui. Eu falei assim, será que vai dar certo? E eu sempre comecei assim a pensar, eu acho que aqui não é o lugar de fazer isso. Eu sabia que tinha que fazer, tinha que conversar com as comunidades. Mas desde o início eu fiquei com aquele pé atrás falando assim, acho que aqui não vai ser o melhor lugar. E sabe, assim, essa é a minha visão, né? As pessoas que participam podem ou não concordar comigo e a discordância é muito bem-vinda. Mas quando esse processo iniciou, com essas reuniões, você já foi num estágio bem mais avançado, sim. Porque eu deixei de ser do CIF, né? No final de 2018, esse processo estava começando, tinha uns 6 meses, mais ou menos, talvez. Na última reunião que eu participei, que foi em dezembro de 2018, eu falei assim, gente, essa reunião é uma coisa de louco. Conversa de doido com maluco. É igual você falou, parecia que as pessoas tinham que cumprir um rito. E na época, a presidente do CIF, que era presidente do IBAMA, era a pessoa mais bem intencionada do mundo em fazer aquilo dar certo. Muita coisa deu certo, sabe? Muita coisa nós construímos juntos, muitas soluções técnicas saíram desse grupo e de todas as câmaras técnicas que foram criadas, que é um sistema que eu nunca vi acontecer e que a gente confiava muito naquilo. Eu confiava que aquilo ia dar certo. Não, na teoria era lindo. Era super avançado, né? E eu não acho que a gente tem que simplesmente jogar isso fora. Mas as coisas evoluíram de uma tal forma que começou a ficar impossível. A relação evoluiu de uma tal forma e não o conteúdo técnico. Talvez, né? A técnica continuava sendo boa. A forma de se relacionar é que ferrou tudo. Dialogar, né? Então, eu no final, para mim, eu já estava convicta de que o diálogo com as comunidades não tinha que ser no CIF. O CIF tinha um papel de gerir o TAC, de acompanhar o TAC, né? E de cobrar da empresa, das empresas da Fundação Renova os resultados. Isso é uma coisa. Isso tem que usar linguagem técnica? Tem sim. Tem que ter os melhores especialistas? Tem. Tem que falar de laudo, de qualidade disso, daquilo? Tem que mostrar números? Sim. Agora, conversar isso com a comunidade tem que transformar essa linguagem técnica em outra para eles se conseguirem entender. E campo linguístico, né? Não se sentirem tão inferiorizados, tão acuados, apesar desse relato que você teve, que ela conseguiu evoluir como ser humano, porque ela começou a conviver em um ambiente que ela não tinha oportunidade antes de conviver. Isso para ela pode ter trago grandes benefícios. Ganhos. Na vida dela, pessoal. Ela pode ter buscado estudar mais, fazer uma coisa diferente, pode ter arrumado uma atividade econômica decorrente dessa mudança. Ou seja, isso é muito bom. Mas, para você transferir o que o CIF decidia para as comunidades atingidas, tinha que ser um outro foco, um outro olhar. Porque é muito difícil fazer essa conversa. Eu participei de um seminário com os pescadores do Rio Doce, em 2017, eu acho que foi isso, 2017, 2018. Foi muito interessante, eu aprendi pra caramba. Eu fiquei super nervosa, apreensiva de não dar conta de falar com aquelas pessoas. Porque, né, você chega lá, FEAM e tal, tem um peso, tem um nome, SEMAD, eu estava na época na SEMAD, e a gente foi de coração aberto e foi dificílimo. Todos os meus colegas, né, lá, e pessoas do IGAN, do IEF, muito difícil você conversar com eles. Tinha que ter tido um interlocutor, uma pessoa com mais experiência para fazer essa interlocução. Hoje eu sei disso, porque eu estudei mediação. Tinha que ter alguém que conduzisse aquilo. Para traduzir isso, que é a história do glossário que a gente tanto fala. Então, existem técnicas para isso também. Por isso que eu fui buscar entender melhor isso,
Não sou especialista nisso, mas eu sei um pouco mais do que eu sabia naquela época, como você brincou no início comigo. Se eu soubesse tudo que eu sei agora, eu teria me comportado de uma maneira muito diferente e teria tentado criar momentos diferentes para conversar com aquela comunidade, sabe? Mas precisa saber fazer isso. Não é chegar, não é bater um papo com a pessoa. Não é isso. E eu tenho birra que tem empreendedor que fala assim, não, vou mandar fulano lá conversar com a comunidade. Ele é geólogo. Menina, mas ele é jeitoso demais. Ô, gente, que birra que eu tenho disso. Aí depois vai tomar uma cerveja e tal. Não é isso. E relacionamento com comunidade, com pessoas interessadas. Comunidade é um conceito amplo, né? Não é dar tapinha nas costas, tomar cachaça e jogar sinuca no boteco. Não é. Não é isso. Não é reformar o centro de artesanato isso do lugar. Pode até fazer parte, mas não se restringe a isso. Você faz o centro comunitário, você não põe lá dentro do centro comunitário, o que você fez? Um elefante branco. Exatamente. Você fez uma construção, você fez uma obra, você não fez uma coisa que vai agregar para a vida das pessoas. Se tem dinheiro disponível, esse dinheiro tem que ser bem empregado para uma coisa que realmente a comunidade fala, nossa, isso aqui foi bom para a gente. Zuleika, eu sempre conto um caso de um diagnóstico que eu fui fazer e a comunidade chegava, era uma comunidade tradicional, falava assim, não, a gente tem direito ao posto de saúde. Eu falei, tem direito ao posto de saúde. Mas vocês querem o quê? A casinha do posto de saúde? Porque a gente tem direito, a gente é comunidade tradicional quilombola, a gente é reconhecida pela Fundação Palmares. Eu falei, e o médico? Vocês têm um município de 4.000 habitantes, tem 6 médicos, vocês são 180 pessoas. Vocês acham mesmo que vão conseguir botar um médico aqui para atender 180 pessoas de segunda a sexta? Vocês não têm nem demanda para isso. Não tem nem demanda. Mas a gente tem direito. Mas não adianta ter direito. A conversa tem que evoluir de um outro lugar. Eu tenho direito, mas o direito seu, ele não é exequível. Eu falei, não é melhor, em vez de pedir o posto de saúde, que não vai ter um médico, porque o médico tem que atender 700 pessoas. É um médico para mais ou menos 700 pessoas. Ele não vai vir para cá atender 180. Não é mais fácil vocês pedirem uma linha de transporte que leve vocês com regularidade para a sede do município, ao invés de vocês terem que botar mulher grávida, menino recém-nascido, gente fazendo hemodiálise, gente costurada de cirurgia em cima de uma moto para chegar na sede do município? Nossa, Anny, né? Eu não estou impondo, eu não estou... Eu estou mostrando um outro lado. Isso é diálogo. Isso é diálogo. E isso é aquela questão do princípio da mediação, né? A posição era ter o centro de saúde lá. Mas o interesse era outro, totalmente diferente, que nem eles mesmos conseguiam perceber. O que você está falando. Né? Às vezes as pessoas... O que ilumina é a pergunta, né, Zuleika? A gente aprende muito isso na mediação. Sim. O que ilumina é a pergunta. Tem coisas que a gente nem sabe que pensa, a gente não parou para refletir, porque ninguém perguntou como não perguntaram para os africanos por que não plantavam tomate na beira do rio, né? E a gente tem pudor da vergonha, pudor da pergunta, vergonha da pergunta. Porque se eu não sei, eu sou menos. Sim. Isso tem que ser superado, né? Inclusive pelas próprias empresas, né? Pelas próprias empresas, pelos técnicos. Mas por que você está me apresentando isso? Sim, sem dúvida. Por que você pensa isso? O que te levou a esta conclusão? Por que você acha que essa alternativa que você está me pedindo aqui é a melhor? Me explica. Por que essa condicionante foi colocada aqui com essa frequência X? Aonde eu estou errando? Que eu não estou vendo aonde está meu erro. É isso aí. Todo mundo tem que aprender, né? A dialogar melhor, né? E a premissa do diálogo é a pergunta, né? Sem dúvida. Um exemplo interessante, né? Você falando do CIF aí, né? São as audiências públicas, né? Você já deve ter participado, né? Das megas, né? Audiências públicas que já foram realizadas por aí. E há um esforço de se mudar esse rito, que é assim, ele já fez, sei lá, um aniversário de 20 anos, com certeza, sabe? Porque, assim, eu já participei de inúmeras audiências, já presidi várias audiências, e está todo mundo ali para cumprir aquele rito.
Que não agrega. Não agrega nada, né? Assim, com todo respeito à seriedade que algumas empresas fazem essas audiências, as pessoas dos órgãos ambientais, todas as pessoas que participam, não estou aqui diminuindo ninguém, mas o modelo é que já está ultrapassado. Ultrapassado, desgastado. Ele nunca funcionou bem. Agora, então, né, com redes sociais, né, você consegue saber de tudo e falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer forma, em 2 cliques. Então, quer dizer, é importante fazer audiência pública ou é importante você criar um canal de comunicação com a comunidade muito antes do fim do processo do licenciamento, quando se faz a audiência pública, né, que tem lá 5 minutos para um falar, 3 minutos para outra, a pessoa começa a abrir a boca do microfone, pronto, acabou o tempo. Aí depois tem 15 dias para poder mandar sugestões. Que sistema é esse? Da década, né, de 70. Já foi, já está ultrapassado. Né? É a história do consenso, funcionou até agora. E então, eu acho que a gente tem que ter... Aí entra a história do compliance, né? Você tem que ter verdade e sinceridade. Falar assim, gente, esse modelo não serve mais. Não serve, todo mundo tem que ter coragem de falar isso. Não tá bom, agora, não serve mais. Não, mas a gente tem que manter. O tal do compliance também, né, Anne? Que bicho que é esse, né? Nós vamos conversar sobre isso no Pode Me Ouvir também. Que bicho é esse do compliance? Que bicho é esse do ISD? Onde que esses bichos conversam, não conversam dentro do processo de licenciamento ambiental? Nós vamos conversar em outras edições do Pode Me Ouvir. Mas é isso mesmo, a gente tem que ter coragem para chegar e falar assim, gente, deu, né? Deu. Esse modelo de processo de licenciamento ambiental não dá mais. Essa audiência pública está atendendo a quem? A necessidade de quem? Porque era uma necessidade de informar as pessoas interessadas. Sim. A gente já está informando. Empresas que têm consciência da importância disso, se estão fazendo para casa, estão informando a respeito do projeto muito antes. É isso aí. Agora, pimenta. Eu percebo também uma responsabilidade dos órgãos ambientais na expectativa que é gerada nas comunidades, principalmente pelo tempo de resposta do órgão ambiental a alguns processos que o próprio órgão determina. Vou te dar um exemplo clássico. Programa de Educação Ambiental. Você faz o PEA, você protocola o PEA, e aí qual é o objetivo do PEA, né? É educação ambiental, é um processo de relacionamento também da empresa com a comunidade, não único, e muita empresa erra que acha que o PEA é a única forma de se relacionar com a comunidade. Aí você vai e protocola o PEA no órgão ambiental. O órgão ambiental senta em cima do PEA, e a comunidade, se foi lá, você gerou a expectativa de um relacionamento, você gerou a expectativa de uma demanda, e o órgão está sentado em cima do PEA e não entrega. Aí, a culpa é só do empreendedor? Não, claro que não. Agora eu te pergunto, o órgão ambiental, será que ele tinha que analisar e dar a bênção ao PEA? Será? E os PEA estão tudo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tudo oficina de uso de garrafa PET, morro de preguiça. Então, assim, qual é a validade que isso tem? A quem está atendendo? É só o rito, assim, de novo, igual a audiência pública. Eu estou fazendo para inglês ver e não para mudar a realidade. Não estou aqui desmerecendo o cerne da questão, educação ambiental. A empresa pode fazer educação ambiental sem ter pé nenhum. Basta ela ter ações. Responsabilidade social e fazer. Exatamente. Não precisa de pôr no papel. Né? Tanto é que antigamente muitas faziam, sem essa exigência, programas muito interessantes, ações muito interessantes. Né? Já vi várias. Agora, eu te pergunto, será que o órgão ambiental tem esse papel de dar bênção no PEA? Alguém lá dentro está preparado para fazer essa análise? Uma pessoa, a subjetividade dessa análise é que vai comandar o que vai ser feito num determinado lugar, com aquelas pessoas, com aquelas características? Sinceramente, Anne, na minha humilde opinião, acho que não. Eu acho importantíssimo ter o marco legal, né? Ter as diretrizes, os critérios, mas nem tudo precisa ter um carimbo embaixo, aprovado. Quem vai fazer essa aprovação as pessoas que estão afetadas por isso. Não precisa burocratizar tanto, né? Tem que ser por valor e por princípio corporativo. Exatamente.
E hoje em dia fazer educação ambiental tem milhares de formas de fazer que estão aí disponíveis para as empresas. E o povo não faz porque, se eu botar isso no órgão ambiental, ele não vai aprovar. O Zuleika, medo. quantas vezes eu já falei, gente, presta atenção. Se você sabe de conflito, você negocia melhor, certo? Certo. Então, eu também tenho que ensinar a fazer gestão de conflito para minha comunidade, para elevar o nível do diálogo, certo? Certo. Não Você tem que despertar nela o que você conversou com essa moça lá no CIF. Né? Então, eu tenho que capacitar essa pessoa para o diálogo. Não partir do pressuposto que eles já sabem conversar. Não sabe. Não sabe. Muito bem. Sabem Gente, o que vamos querem. propor isso no PEA. Porra, vai ser super legal. Não, você tá doido. O órgão não vai aprovar isso. É o medo da novidade, é o medo de sair fora da caixa. É muito mais cômodo e fácil ficar dentro da caixinha. Até para as né? empresas de consultoria, né? Claro, óbvio. Então, Eu já tenho um modelo de difícil. PEA que é sempre aprovado, vamos nesse. É isso. Mas para que eu estou fazendo isso? Aí Né? eu não estou fazendo por consciência, eu não estou fazendo por responsabilidade, eu não estou fazendo isso por meu princípio e por valor. Pois é. Aí isso é compliance, isso é ESG, o que é isso? Né? Ética. Pois é, mas eu tô só cutucando, você deu pimenta do lado, daí eu vou dar uma do lado de cá, o que é isso? Né? Então, muita coisa precisa evoluir, a gente ainda tem... Eu acho que isso não é uma questão só vinculada à questão ambiental ou os impactos socioambientais, né? Isso é uma questão da nossa sociedade brasileira, em todos os assuntos, os temas discutidos, a situação que o nosso país vive. Então, assim, eu acho que a gente está no processo, a gente já melhorou, mas tem que melhorar muito Ainda mais. está na travessia. E do jeitinho brasileiro, né? Sem com desmerecer. avanços e retrocessos. Tô falando gente é com a nossa personalidade, com o jeito nosso de fazer. Porque, apesar de tudo, Anne, a gente ainda tem uma legislação ambiental robusta que conseguiu contornar muita coisa. Hoje, grande parte das empresas, elas cumprem as normas. É inadmissível você abrir uma empresa hoje sem ter uma licença ambiental. Isso é muito bacana você falar, sabe, Zuleika? Porque eu acho que a grande opinião pública pensa, assim, a maioria das pessoas pensa que as empresas fazem tudo a reveria e não é. Não sabe? é. Então, lá de 30 anos atrás, quando eu comecei, que eu te contei que eu chegava na porta e ninguém sabia o que eu estava indo fazer lá, para hoje em dia, um caminho foi percorrido. Né? Então, existem vários problemas ambientais, é claro, sempre vão existir, mas hoje você não vê coisas que há 30 anos atrás eram assim, era uma regra, né? De fazer desmatamento, de fazer captação de água irregular e acabar com a água de quem estava a jusante naquele curso, né? De jogar material particulado sem controle nenhum na atmosfera, de instalar uma torrefação de café dentro do bairro Carlos Prates, sabe, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, você tem exemplos inúmeros de que a legislação ambiental, ela ajudou, sim, a gente a evoluir como sociedade, em todos os níveis, porque hoje muitas prefeituras estão muito bem estruturadas também para tratar das questões vinculadas aos empreendimentos de impacto local. E, que bom! Né? Muitas delas estão preocupadas hoje em dia com as cidades sustentáveis, iluminação mais eficiente, uma mobilidade urbana mais bacana, coleta seletiva, disposição adequada de resíduos, né? Catadores, valorização de catadores, ou seja, são ações locais que fazem muita diferença, hortas urbanas. Então, a gente está num processo e a gente caminhou mais rápido do que muitos países lá fora, que demoraram muito mais tempo, foram fazer isso depois que já estava quase tudo destruído, não tinha remanescente natural nenhum mais. E a gente tem muita coisa. Então, para a gente finalizar a sua leitura da questão de licenciamento ambiental, das questões que regem essas relações empresas e órgãos ambientais, é uma visão positiva ou negativa? Positiva. Eu sempre fui a vida inteira muito positiva, trabalhei para isso muito tempo, para estabelecer esse diálogo com sinceridade, com seriedade, com transparência.
Então, eu acredito que eu deixei muitas pessoas, treinei e deixei muitas pessoas lá que seguem esses princípios. A maioria segue. E a gente vai evoluindo com a tecnologia, vai evoluindo com o conhecimento, e as empresas também evoluíram. Mas a gente ainda precisa dar um plus nisso aí. A gente precisa aprender a conversar melhor, sem esses medos aí, sem essas restrições que você colocou muito bem. Zuleika, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. Foi um Acho que essa prazer. conversa não acaba aqui. Acho que tem milhares de outros assuntos para a gente conversar, né? Temas bem específicos sobre tratamento de resíduos, por exemplo, que é uma grande bola da vez, saneamento básico. Quero ter você aqui no Pode Me Ouvir de novo. Te agradecer a generosidade de compartilhar isso que está dentro da sua cabeça, a sua percepção e a sua visão. Porque não é para catequizar ninguém, né? É só para mostrar o que a gente pensa. Deve ter gente que concorda com a gente, deve ter gente que discorda, mas tá tudo certo. Quem sabe essa nossa conversa ajuda alguém, né, a ter algum insight, a perceber a coisa de uma forma diferente. E esse é o objetivo do Pode Me Ouvir. Então, te agradecer muito a sua disponibilidade e já te convidar para próximas edições do Pode Me Ouvir com a gente, tá bom? Muito obrigada, Anne. Eu que agradeço. Estou muito feliz, muito contente. Adorei que você pôde me ouvir. E, assim, estou disponível para você a hora que você quiser. Adoro conversar sobre esses temas. Bacana. Obrigada, querida. Eu que agradeço.